Fala, meu povo querido, povo animado, sexto ano, minha turma incrível, poderosa, sempre maravilhosa. Ó, mudamos, hein? Mudei até a camisa, ó. Por quê? Estamos agora em geografia. Isso aí. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo trabalhado. Nós, na aula anterior, falamos sobre espaços geográficos. Professor, o senhor não fez atividade? Poxa, foi muito corrido na sexta-feira passada, por isso nós vamos fazer duas atividades hoje. Não vou cobrar tanto, porque eu quero pegar um pouco de cada um de vocês. Eu quero que a gente aprenda sobre exercite, né? Porque aprendendo nós aprendemos espaços geográficos, tudo aquilo que é feito pela natureza e também transformado pelo homem. Tudo isso constitui-se como espaço geográfico. Qualquer lugar que você olhar no mundo é constituído chamado de espaço geográfico. Nós falamos sobre as mudanças que esses espaços podem ocorrer pelo tempo, pela mudança climática e principalmente pela ação do homem. Falamos sobre isso. E vamos exercitar sobre isso também. Só que a aula de hoje, gente, é uma aula muito bacana. Está na página 358, que fala sobre sociedade, elementos naturais e as paisagens. Vamos definir primeiro de tudo. Sociedade é um conjunto de seres humanos que se organizam, têm um governo comum entre si, têm uma administração, são regidos por leis, então eles são constituídos em uma sociedade. São indivíduos, porém unidos, formam uma sociedade. Você sabia, Bela Maria, menino João, que nunca no mundo teve, não tem, você pode pesquisar em 7 bilhões de pessoas e não haverá nunca mais nesse planeta alguém com a sua identidade? Você é único. Ninguém no mundo mais terá essa identidade que você tem. O que trabalha em você é um certo grau de importância muito grande, né? Você realmente é diferenciado. Todos nós somos indivíduos. Contudo, se nós estamos em conjunto, nós fomos constituídos pelas regras sociais. Aí a gente é educado para isso. A sociedade nos ensina a termos ética, a termos certos cuidados, certos valores, como por exemplo, não arrota no meio da mesa. Você acabou de almoçar e tem aquela pessoa super mal educada. Isso não é algo ético, não é algo educado. Isso tem a ver com convívio social. Então a sociedade ela é regida por regras. Se a pessoa se deixa levar pelo instinto, pelo desejo, te faz ser um bicho, porque o bicho age pelo instinto. Você tem educação. Educação são regras sociais. Vocês estão aqui para isso, inclusive. Minha turma é muito educada, vocês são nível alto. E temos agora, sobre a sociedade, nós já falamos um pouco, temos a questão dos elementos naturais e as paisagens. Vamos primeiro definir o que seria uma paisagem. Está no livro de vocês, mas eu peguei aqui um conceito bacana que fala assim: a paisagem é o conjunto de elementos naturais e humanos que estão ao alcance da vista do homem e que apresenta constante mudança. Então, você pode olhar no seu livro na página 358, tem uma paisagem muito bonita. Essa paisagem ela é constituída por elementos da natureza e também de elementos humanos. O que seria um elemento humano? Por exemplo, eu tenho um rio. Aí eu quero levar essa água para a minha casa. Eu faço um moinho de vento que vai fazer com que aquilo rode e que de alguma forma isso chegue na minha casa. Os moinhos de vento são para isso. Qual é o elemento humano nesse quesito? O moinho de vento. A casa. Por quê? Porque existe uma paisagem. Aí você vai ver a paisagem no todo vai ser constituído por elementos naturais e pela ação do homem. Deu para entender isso? Então, a paisagem é um conjunto que agrega tanto os elementos da natureza como os elementos
do homem, as ações do homem. Então, paisagem é isso. Quando você olha aquele belo pôr do sol, isso é uma paisagem, sim ou não? Sim. João é meio romântico. O João tá olhando já, pensando naquele pôr do sol. Inclusive, eu vi um pôr do sol maravilhoso num lugar chamado Praia Seca. Cara, que bonito. Inclusive, tem até uma espécie de construção do homem para que você possa ver esse pôr do sol. É muito bonito. Enche de pessoas ali para assistir aquele pôr do sol. Isso é uma paisagem? Sim. Se eu estou então no centro de Maricá, e geralmente tem aquelas ornamentações de Natal muito bonitas, cheio de lâmpadas de LED, cheio de coisas que o homem coloca. Isso é uma paisagem? Aí eu pego um eixo de lâmpada de LED na árvore. Isso é uma paisagem? Sim. Porque a paisagem é um conjunto de elementos naturais e elementos humanos. Deu para entender o que é paisagem? Estamos bem adiantados nesse conceito? Com certeza. A sociedade está destinada a um conjunto de pessoas com regras, com leis, trabalhados de forma administrativa, educação, governo, pátria, etc. Paisagem é esse conjunto de elementos da natureza e um conjunto de ações humanas que faz com que aquilo seja algo de paisagem. E as paisagens estão em constantes mudanças. O que é que pode gerar a mudança da paisagem? Estou dando como observação, porque isso vai ser cobrado na atividade. Preste atenção. O que é que pode ser visto como paisagem? O que é que pode alterar a paisagem? O clima, a própria natureza. Só que a principal ação que vai gerar mudanças nessas paisagens é a ação humana. O clima pode gerar? Pode. Você sabia que a África era gelada? Quem não viu, eu recomendo que veja o filme A Era do Gelo. Mostra claramente como era aquela era do gelo, era a África, que por mudanças de milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos, se tornou depois quente como é. Então pode haver, por conta da natureza mesmo, pelos aspectos naturais, uma mudança climática da região e uma alteração da paisagem. Então, a natureza ela pode propiciar essa mudança, mas é muitos anos. Só que a principal ação de mudança está na ação do homem. Quem vai mudar a paisagem de forma drástica é o homem. Por exemplo, você mora numa casa e essa casa tem ação humana. Foi construída por homens. Homens inteligentes, pedreiros, pessoas conhecedoras do ofício. Você não mora numa caverna. Deu para entender? Essa questão de paisagem. E quem é que muda a paisagem? O homem. Vamos falar dos elementos naturais. Agora, a paisagem é esse conjunto de fatores humanos e da natureza. E os elementos naturais, o que seriam? Tem aqui uma definição bacana também, está no livro de vocês, mas vamos fazer uma definição aqui. Elementos... Ai, acontece. Fica rindo de mim não, acontece. Os elementos naturais presentes numa paisagem são aqueles que fazem parte da natureza, como por exemplo, vegetação, relevo, o clima, montanha, serra, planaltos, planícies, a hidrografia, como rios, lagos, tudo isso. Tudo isso.
Tem um local maravilhoso chamado Jardim Botânico. Quem não foi, eu espero que um dia vá. Jardim Botânico é uma espécie de local construído pelo Dom Pedro II para ser preservado. O que? Os elementos naturais. O nosso Rio de Janeiro é uma cidade linda, é um estado maravilhoso, mas a cidade do Rio é muito bonita. Por quê? Porque ela consegue complementar-se com a natureza. Existe uma simbiose bem interessante, porque a gente consegue usar os efeitos da natureza, a beleza da natureza e construir coisas de modo a preservar tudo isso. Por exemplo, Cristo Redentor, construído em 1931 pelo Getúlio Vargas. Alguém já foi no Cristo Redentor? Você sobe aquilo, mas gente, a paisagem é espetacular. São elementos da natureza aliados às paisagens que têm a alteração e a formação do homem. Beleza? Então, se eu perguntar qual é o principal agente de mudança das paisagens? O homem. Por quê? Porque ele interfere em construções, ele interfere em barragens, ele interfere em mudanças de rio. De onde é que você acha que vem a água que você bebe? Do rio. Esse rio está como na sua casa? Através de obras que são feitas para que ele chegue até lá. Professor, nunca parei para pensar nisso. Pois é, bem-vindo à geografia. O homem ele trabalha com as mudanças desse estado físico da natureza para que ele possa se adaptar. Quem nunca foi em Niterói, que é pertinho daí, né? Você já foi em Niterói? Você vai em Niterói e você para no terminal rodoviário. É logo no centrão de Niterói mesmo. Bem no centrão de Niterói. Tem ali o Bem Market. Quem já foi no Bem Market? Você está sentado comendo seu lanche bacana. Você olha, tem aquele mar bonito, aquele sol bacana, tudo muito, muito legal. Aquilo tudo era mar. Tudo aquilo ali era água que o homem aterrou para fazer construção. Olha que doideira. Aí quando vem aquelas ondas monumentais, grandiosas, quebrando tudo, e fala, meu Deus, está invadindo o espaço. Não, está tomando o que é dela. A natureza tomando aquilo que é dela. Que o homem foi e modificou. O aterro do Flamengo, o nome já está dizendo, é aterro do Flamengo. Que vai depois gerar o nome do time Flamengo. É tudo aterro, é tudo aterrado. Isso é preocupante. Porque se não há uma consciência ecológica nas construções disso tudo, o homem tende depois a ter problemas como nós estamos tendo atualmente. Problemas de respiração, problemas de efeito estufa, problemas com o aumento da temperatura. Quem nunca falou sobre o aquecimento global, nunca ouviu falar sobre isso. Aí aquela menininha dando aqueles discursos na ONU sobre isso. Por quê? Porque ela sabe que a geração dela precisa ter consciência daquilo que vai fazer, porque o futuro de vocês, dos filhos de vocês, tende a ser muito complicado. Professor, estou preocupado, estou gostando. Tá gostando? Então beleza, gente, olha, é sempre um prazer estar com vocês. Vocês são incríveis, são maravilhosos. Minha turma que está no meu coração. Então vamos fazer o seguinte, atividade, eu vou escrever para vocês o que a gente falou aqui, de maneira resumida, copie no caderno. A atividade de vocês começa fazendo da página 359, tem 2 perguntinhas que estão logo no centro da paisagem ali. Faz primeiro essas perguntas, responde essas 2 perguntas, eu vou passar mais para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem na paz, estamos juntos, até semana que vem. Valeu, tchau, tchau, gente.